Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook, e hoje nós vamos continuar falando sobre arrebatamento. Então você que gosta dessa série, que já está bem comprida, deixa o like, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos, que esse não é o último vídeo da série, ainda tenho muitos argumentos bons para trazer. Mas eu acho que esse argumento de hoje é mais do que suficiente para acabar de vez com o pré-tribulacionismo. Aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Eu acho que esse argumento é suficiente e acaba de vez com essa doutrina. Se vocês quiserem responder com base bíblica, por favor, tá? Sem usar casamento judaico, sem usar colheita judaica, sem usar tradição judaica, mas com base bíblica, assim como eu vou fazer aqui, deixa nos comentários aí. E você que gosta dessa série, você que é pós-tribulacionista, não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo, tá bom? Então hoje nós vamos apresentar o argumento que derruba de vez com o pré-tribulacionismo, tá certo? O pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo são duas doutrinas que falam do arrebatamento. Então a diferença que há entre eles é, será antes da grande tribulação, será depois da grande tribulação. A igreja vai ser deixada aqui durante a grande tribulação e vai passar por todas aquelas calamidades, ou a igreja vai ser poupada e vai ser tirada antes e não vai ver nenhum daquele sofrimento. Então essa doutrina ela é muito discutida. Quem defende que é antes, defende ferrenhamente. Quem defende como eu que é depois da grande tribulação, defende ferrenhamente, certo? Mas tem uma doutrina que ninguém duvida, tá? Eu pelo menos não vi alguém duvidar que a igreja de Cristo vai reinar com Cristo. Todo mundo concorda com essa doutrina, dizer que nós reinaremos com Cristo, que no seu reino milenar aqui na terra, nós seremos reis e sacerdotes. Ninguém duvida, e tem base bíblica sólida também para apoiar isso. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6 diz o seguinte, ó: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele toda a glória, poder e honra para sempre. Amém. Então aqui diz que Cristo nos lavou com seu sangue e nos fez reis e sacerdotes. Ninguém duvida que a igreja de Cristo vai reinar com Cristo durante 1000 anos, que vai reinar com Cristo na terra. Você acredita, não acredita? Não precisa, mas vamos usar mais uma base bíblica. Apocalipse capítulo 5, vamos ler o 9 e 10. Olha lá. E cantavam um novo cântico dizendo: digo, não és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha que legal. Cristo comprou com seu sangue homens da onde? Ó, de toda a tribo, língua e povo e nação. Então quer dizer, não é só judeu, de todas as línguas, os gentios. E o que ele fez? E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então todos cristãos acreditam que a igreja vai reinar com Cristo, e esse texto aqui afirma bem claro: reinaremos com Cristo. Isso faz total sentido com o ensinamento bíblico, porque Cristo chama a sua igreja de noiva. Ela é a noiva, a prometida para o Cordeiro, para Cristo, certo? E temos também a doutrina das bodas, que é o casamento, quando Cristo recebe a sua noiva. Então Cristo é o noivo, recebe a noiva passa a ser esposa, e ele é rei, a noiva passa a ser uma rainha e reina com ele. Maravilha! Muito bem. Mas o que isso tem a ver com arrebatamento? Antes de falar, vamos ver o momento em que os santos reinam com Cristo. Se em algum momento eles têm que reinar com ele, vamos ver. Apocalipse, no capítulo 20, mostra o momento em que a noiva vai reinar com Cristo. A igreja vai reinar com Cristo. Vamos ver aqui, ó, capítulo 20, versículo 4. Vamos lá. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem. E não receberam sinal nas suas testas e nem na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Maravilha! E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, o milênio.
Porém, olha só que interessante, esses que viveram e que reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha aqui. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nem na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Preste bem atenção. Esses que viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos foram aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, certo? E que não adoraram a besta nem a sua imagem, nem receberam a sua marca na mão. Puxa vida! Então quer dizer que aqueles que reinam com Cristo, eles rejeitaram o governo do anticristo, não adoraram a besta, nem a imagem dela, e não receberam a marca na mão e na testa. Bom, então me diz o seguinte, como é que eles foram degolados? Como é que eles se recusaram a adorar a besta, a receber a sua marca, se eles não estavam aqui na terra? Percebe? Para os pré-tribulacionistas, essa é uma doutrina muito estranha. Cristo deixar sua noiva na grande tribulação. Para mim não é. Porque se a igreja é a noiva de Cristo, Cristo espera que a sua noiva lhe seja fiel, que ela lhe seja respeitosa, que ela tenha ele somente como único noivo e marido. E como é que se prova a fidelidade? É tendo apresentado aí um momento de escolha para a igreja. E na grande tribulação é que isso acontece. Veja bem, o anticristo, ele é anticristo, ele é o avesso de Cristo. Se Cristo tem a sua noiva e ele ama, que é a sua igreja, e não vê a hora de estar com ela, o anticristo também quer seduzir essa noiva. Ele é o rival de Cristo e ele quer a noiva para ele. Então o anticristo ele vai oferecer os seus presentes. Cristo já prometeu recompensar a noiva. Ela vai reinar com ele. E o anticristo vai também prometer presentes para a noiva durante a grande tribulação. Ele vai dizer, olha, se você aceitar a minha marca, você vai poder comprar, vender, e vai ter um governo muito bom na terra. Esse vai ser o presente. Mas a noiva de Cristo, na grande tribulação, ela vai mostrar sua fidelidade. Como? Rejeitando a marca, rejeitando todos os presentes do anticristo. Ela não vai poder comprar, nem vender, e nem trabalhar, e nem fazer nada, e vai ser perseguida. Na igreja, a noiva vai mostrar aí a sua fidelidade. Ainda não está suficiente para mostrar para você que a igreja precisa passar pela grande tribulação para os que são fiéis apareçam, para que ela mostre a sua fidelidade? Essa doutrina não é estranha. No livro de Jó, no capítulo 1, nós vemos que Deus se alegra, Deus se regozija por Jó ser um servo tão fiel e leal. Vamos ler aqui, capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há nessa terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus e desviando-se do mal. E Deus se alegra e diz a Satanás, está vendo? Olha o meu servo Jó, como é reto, como é temente a Deus, como se desvia do mal. E qual foi a resposta de Satanás para Deus? Olha aqui, versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, o seu gado aumenta na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti em tua face. A mesma coisa será na grande tribulação. Hoje, Cristo se regozija com a sua noiva. Espera o momento de se unir com a sua noiva. As bodas. Espera o momento de receber a sua noiva na casa dele. Porém, Satanás diz, sua noiva é fiel, coloque ela em tribulações. Vamos ver se ela continua fiel a ti. A grande tribulação é o grande momento em que a noiva vai provar sua fidelidade e o seu amor a Cristo. Nesse momento, a igreja vai ser separada. O joio vai ser separado do trigo.
somente aqueles que forem o trigo verdadeiro, somente aqueles que tiverem a fé verdadeira e genuína em Cristo, aqueles que amarem o seu nome e o evangelho, somente esses estarão dispostos a negar o anticristo e o seu governo e a morrer por Cristo. E aqueles que se dizem cristãos, aqueles que estão misturados como joio no meio do trigo, eles mostrarão quem são, eles negarão sua fé e se renderão ao governo do anticristo. Se você é pré-tribulacionista, por favor, responda essa. Por que que os que reinaram e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos foram degolados e não aceitaram a marca da besta nem a sua imagem? E você que concorda comigo, não esquece de deixar o like e compartilhar. E ajuda aí nessa série, porque eu ainda tenho mais umas 3 cartas na manga aqui. E nós vamos sim pregar que a igreja será arrebatada somente após a grande tribulação. Obrigado.